Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Muito feliz de estarmos juntos mais uma vez, nesse momento para servir ao Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia, livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 6. Obrigado, irmão Sérgio. Tá, nem com o mês que eu vim aqui, pastor. O pastor está com muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler do 11 ao 17, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava, quando eu recebi o convite ontem, estava orando ao Senhor, antes de responder o pastor, fui orar ao Senhor, para Ele me autorizar a trazer a mensagem. Sempre que eu recebo o convite, seja do Carlinho ou do pastor, ali em espírito, se for um bate-pronto, que nem o Carlinho gosta de pegar a gente em cima da hora, a gente ora no espírito e dá uma resposta positiva. Como o pastor ontem me convidou e eu estava em casa, eu fui orar antes de responder, né, irmão? Porque a gente tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da vontade de Deus. Como eu sempre falo, eu sempre trago mensagens, não de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor coloca em meu coração para liberar sobre a sua igreja, para alimentar suas ovelhas. Somos ovelhas do Senhor. Amém? E o Senhor falou forte. Enquanto eu orava ao Senhor, Ele me deu a mensagem, Ele me deu os textos. Eu estava pensando em pregar uma mensagem que eu preguei domingo no Planalto Benjamin, uma palavra abençoada da parte do Senhor, que deve ser pregada aqui também, mas em outra oportunidade. Enquanto eu estava me planejando para pregá-la, o Senhor ali em oração, Ele não é essa mensagem. Então Ele me deu uma mensagem e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Amém, irmãos? Eu orei para Deus confirmar, Ele confirmou hoje através da mensagem do meu amado irmão Célio, ele manda um devocional lá no grupo de obreiros. E a mensagem ali, a princípio, ele falou sobre a importância de nós estarmos na casa do Senhor e aprender do Senhor para nós não sermos levados por falsas doutrinas e falsos ensinos, confirmando a palavra que o Senhor tinha me dado um dia antes. E eu fiz prova do Senhor para saber se a palavra era realmente essa. Então, no fim que eu abro o devocional do irmão Célio, veio a resposta de Deus. Então, eu estou muito tranquilo naquilo que vou falar essa noite. Espero ser fiel naquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Gálatas 6, do versículo 11 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles, sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Palavra abençoada. Pai, muito obrigado. Te agradeço pela oportunidade, Senhor. Fala aos nossos corações. Ministra aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, e que no final o Teu nome seja glorificado mais uma vez nesse lugar. É assim que eu te oro com coração grato, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Meus queridos irmãos, a carta aos Gálatas, assim como em Romanos, ela tem um tema central e bem parecido, que é a justificação pela fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala que a regra da salvação vem por meio da fé, e essa fé
em Cristo Jesus. E o que está acontecendo aqui, o que é que Paulo está tratando na carta aos Gálatas? Uma visão panorâmica, uma visão do todo, é justamente isso. Por quê? Porque estão surgindo falsos profetas no meio ali dos irmãos em Gálatas, distorcendo a palavra do Senhor. Sabemos ali que Gálatas, ali a Galácia, é uma região, irmãos, não é um lugar específico, é uma região com várias cidades. Hoje corresponde à Turquia, ali na Ásia e na Europa. Ela está atualizada entre a Europa e a Ásia. Então, localizada ali. Então, Galácia era uma cidade que tinha muitos cristãos. E agora chegaram falsos mestres, judeus, ali tentando distorcer a palavra do Senhor, tentando fazer com que o povo abandonasse a fé em Cristo Jesus, abandonasse aquilo que eles tinham recebido pela graça, por aquilo que eles tinham ouvido da parte do Senhor, eles tinham se convertido, mas agora os judaizantes, eles começam a trazer falsos ensinos, a ponto de, no capítulo 1, versículo 6, Paulo dizer que é outro evangelho, que eles estão pregando um outro evangelho, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, e Paulo vai falar aos Gálatas também, que todo aquele que trouxer um outro evangelho, uma outra doutrina, um outro ensino que não seja aquele que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, nos qual eles estão repassando, ele vai dizer que seja anátema. Então, se não é o evangelho verdadeiro, segundo a palavra do Senhor, é algo maldito, é algo que não vem de Deus, é algo que é contrário à doutrina e os ensinamentos de Cristo para a sua igreja. Então, Paulo, ele vê uma urgência. Paulo, ele escreve essa carta para contrapor justamente esses ensinamentos. Por quê, irmão? Porque os irmãos estavam passando rapidamente da graça que lhe foi oferecida, graça essa oferecida pela vontade soberana de Deus, misericordiosa, graciosa, unilateral, que veio de Deus para nós não temos participação nenhuma nisso. Nós não temos mérito nenhum nisso. A obra salvífica é de Deus por meio de Cristo Jesus, através na cruz do Calvário. E essa mensagem, nesse momento, aos irmãos da Galácia, está sendo distorcida. Os irmãos estão sendo levados a largar a fé em Cristo e agora voltar aos fundamentos da lei, aos rituais, que Cristo veio para o quê? Para cumprir, já está anulado para mim, para você e para a igreja daquele tempo, não era necessário mais isso, mas aí esses falsos mestres estavam ensinando e levando os irmãos da Galácia a retroceder em relação à sua fé em Jesus Cristo. Então, quando Paulo ouve sobre isso, quando Paulo fica sabendo dessas coisas, Paulo escreve essa carta e ele está indignado, irmãos. A palavra que é essa, indignado, irado, revoltado. Por quê? Porque o termo que ele vai usar é porque eles passaram muito depressa do verdadeiro evangelho da graça para um outro evangelho, pastor. E o termo etimológico, ou seja, o termo original no grego, no qual a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, o que mais se aproxima do nosso vocabulário aqui no Brasil, no contexto português, passando, sugere aqui um desertar. O que é desertar? A simbologia aqui, nesse contexto, é de um oficial, um guarda ali de um exército, que ele representa um país. Simbolicamente, vamos falar, um soldado brasileiro que desertou, é o quê? Ele deixou de servir o exército brasileiro para servir outra nação. Isso é desertar. E ele está dizendo, vocês passaram tão depressa, e ali a indignação dele que é de forma voluntária. Não teve uma pressão, não teve uma perseguição, eles apenas de forma voluntária deixaram a graça e estão voltando, irmão, para um outro evangelho que não é aquele que libertou eles. Não há uma resistência, não há uma indagação, voluntariamente eles ouviram a mensagem, é para mim. Escolheram seguir aquela mensagem, aquele falso ensino, e Paulo está revoltado com isso. E Paulo está indignado, a ponto de Paulo em nenhum momento elogiar os irmãos em Gálatas na sua carta.
Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele começa elogiando a perseverança de determinada igreja, a fé de determinada igreja, né, a caminhada. Ele começa elogiando, mas aqui especificamente não há um elogio da parte de Paulo. Por quê? Porque de forma voluntária estão recebendo falsos ensinos, e de forma voluntária estão abandonando a sua fé, irmãos. Estão abandonando a sua fé. E ele vai dizer, tão depressa na etimologia, aqui na origem grega, falando, sugere facilmente, rapidamente. Não há uma indagação. Aí você pode dizer, Francisco, mas onde você quer chegar? O que você quer aplicar em nossas vidas hoje? A princípio, eu e você, assim como os irmãos em Gálatas, temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Nós somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos, nós somos responsáveis por aquilo que nós aceitamos para a nossa vida, e nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos mediante aquilo que nós ouvimos de instrução da parte de um homem ou de uma mulher que se diz ser de Deus. Há uma responsabilidade sobre aquilo que nós estamos ouvindo, irmãos. Isso é tão sério que lá em Mateus, se você puder colocar, irmão, capítulo 24, do 24 ao 26, do 24 ao 26, nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz um alerta sobre o que está acontecendo aqui na igreja da Galácia. Ele vai dizer, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, vocês estão sabendo de antemão, estou avisando que surgirão. Cabe a vocês estar atentos a esses sinais. E no versículo 26, ele vai dizer, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acredite. O que aqui Jesus está nos ensinando? Não acredite em todas as profecias, irmãos. Não acredite em tudo que está sendo pregado. A responsabilidade é minha e é sua. Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, ele vai tratar o mesmo assunto em relação às cartas de Paulo, que ele vai dizer que há pontos difíceis de compreender, e que os idosos estão interpretando a seu bel prazer, e levando pessoas a aderirem a uma falsa doutrina. E aí ele vai dizer, mas vocês estão sendo avisados de antemão. Tenham cuidado com o que vocês ouvem, para que, ele vai concluir lá, dizendo, para que vocês não sejam enganados e condenados, e caiam na mesma condenação. Há uma responsabilidade naquilo que nós ouvimos, irmão. Quantos falsos profetas estão se levantando? Quantos homens que se dizem ser de Deus? Quanto sincretismo, quanta mistura no nosso meio, nos nossos dias. Quantas pessoas que têm ouvido um verdadeiro evangelho e de repente estão aderindo movimentos. Por quê? Porque não há uma indagação, não há um conhecimento da vontade de Deus, e porque não conhece a vontade de Deus, aceita todo tipo de vento de doutrinas. E isso é uma exortação de Paulo aos irmãos, e ele está assim, sendo enfático. Por quê? Porque tem que haver esse cuidado, e a responsabilidade não é só de quem prega. A Bíblia diz que os falsos profetas darão conta daquilo que pregam. Mas a palavra do Senhor também está dizendo que eu e você que ouvimos e aceitamos, também temos responsabilidades, irmãos, de examinar, de conferir. É o que Pedro fala em 1 Pedro 1,17, se eu não estou enganado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, irmão, se eu não me engano, bota aí por favor. Eu não anotei, mas eu creio que é. Olha o que é que ele fala. 1 Pedro 3,16. Mais fácil. Vai, 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor vocês sofrerem por praticarem o bem do que praticarem o mal. Continue, irmão, por favor. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Perdão, irmão, eu errei o texto, eu não anotei, se eu não me engano, eu pensei que era 1 Pedro 3,16. Mas ele vai dizer lá que estejais sempre preparados para dar a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Nós temos que estar sempre preparados.
E o que eu estou vendo na nossa geração é muitas pessoas correndo atrás de profecias de falsos ensinos e falsos profetas, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, Paulo chega à igreja de Bereia, chega na cidade de Bereia. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, naquele momento, é um homem que está transtornando o mundo antigo. Paulo tem uma mensagem que está gerando caos, transtorno, está convertendo pessoas, está trazendo pessoas a aderir ao cristianismo. Paulo é o homem a ser ouvido, Paulo tem a mensagem da cruz, Paulo tem uma mensagem poderosa. Paulo é o grande pregador da sua época. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo chega em Bereia, a palavra do Senhor vai dizer que os homens em Bereia eram mais honrados. Por quê? Porque examinava tudo o que Paulo dizia, examinando nas Escrituras, irmãos. Tudo que você recebe do altar, examine a sua regra de fé, a palavra de Deus. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Essa é a sua regra de fé, é a palavra de Deus, irmãos. E essa responsabilidade de conferir é minha, é sua. E Paulo, nesse momento, ele está com muita determinação e com muita autoridade, ele vai exortar os irmãos, fazendo uma exposição, mostrando que a lei, irmão, não salva, a lei não transforma. Somente a fé em Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário, há a verdadeira transformação. E é isso que Paulo está trazendo aos irmãos nesse momento, irmão. E por que é que eles estão aceitando falsas doutrinas, irmãos? Porque são inconstantes, irmão. Não tem firmeza da sua fé, não tem certeza da fé. E porque são inconstantes, nesse momento eles estão sendo o quê? Arrastados. Estão se afastando do verdadeiro evangelho de Cristo, irmão. Estão deixando a sua fé porque são inconstantes. Então, quando chega no capítulo 11, no texto que nós lemos, e aqui eu vou aplicar, conforme eu for ministrando para a sua vida, entenda isso, há uma responsabilidade. E Paulo, enfatizando essa responsabilidade, quando chega no versículo 11 do capítulo 6 que nós lemos, ele vai dizer: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. É algo urgente. Há uma urgência, por quê? Porque o povo está saindo muito depressa e Paulo precisa contrapor. Por quê? Porque Paulo não quer perder vidas, irmão. Paulo precisa trazer uma mensagem, irmão, que venha abrir a mente e o entendimento e fazer com que os irmãos da Galácia voltem para o verdadeiro evangelho. A mensagem é urgente, irmão. Por quê? Porque o povo está se afastando do verdadeiro evangelho, que é o quê? O que é o verdadeiro evangelho, Francisco? É a justificação pela fé na obra salvífica de Jesus Cristo, por sua morte na cruz. Esse é o verdadeiro evangelho que Paulo está apresentando, irmão. Somos salvos por meio da fé na obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a morte vicária. Ele nos substituiu na cruz, irmãos. A cruz era para mim e era para você. E é isso que Paulo está sendo aqui incisivo e enfático. E ele está trazendo uma palavra pesada, irmãos, de confronto. Por quê? Porque é urgente. Ele vai dizer: prestem atenção, quando ele diz, vos escrevi com grandes letras, é necessário uma observância. É necessário, irmãos, no nosso dia, nós ver o que nós está atento ao que nós temos ouvido. O que é que você está recebendo, irmãos? Carlinhos falou aqui que nós não podemos receber qualquer coisa do altar, irmãos. Nós precisamos, irmãos, ter firmeza, se nós não quisermos ser levados por qualquer pregador, por qualquer pregação, por qualquer vento de doutrina que não condiz com a palavra de Deus. É igual o Carlinhos abriu aqui, 1 Tessalonicenses 2,13, não foi, Carlinhos? Receberam a palavra de Deus como na verdade ela é, o que? A palavra de Deus. Receba a palavra de Deus, se for a palavra de Deus, o que está escrito na Sagrada Escritura, irmãos. E nós temos que estar atentos, assim como os irmãos da Galácia estavam sendo levados por vento de doutrina, por não ter uma firmeza e uma constância, e o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas, eles estavam se adequando a um falso evangelho. A um falso
ensino. Então Paulo vê uma urgência nisso. O verdadeiro evangelho, irmãos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 4, irmão, por favor. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. E Paulo veio, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Até o 4, irmão, por favor. Até o 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 3, irmão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí no versículo 4, ele diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o centro da nossa fé. Esse é o cerne da nossa mensagem. Jesus morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Esse é o centro do evangelho, irmãos. Esse é o evangelho que você tem que ter no seu coração. Qualquer coisa fora disso não é doutrina de Deus para a sua vida, não é palavra de Deus para a sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Agora os judaizantes, irmão, queriam viver de aparência. Versículo 12, todos os que querem ostentar-se, eles queriam ostentar-se, orgulhosos, irmãos, queriam viver de aparência, ostentando na carne, orgulho, e eles faziam prosélito, que era prosélito, homens não judeus que se convertiam ao judaísmo, eles faziam prosélitos, irmãos, e afastavam os verdadeiros cristãos, aqueles que queriam servir, eles afastavam do verdadeiro evangelho para aderir ao judaísmo novamente, voltar para a lei. Estavam afastando homens que estavam caminhando corretamente e trazendo para distante da vontade de Deus. E por que eles faziam isso, irmãos? Para viver da sua própria justiça, irmão. Do jeito que eles queriam, do jeito que eles achavam correto. Por quê, irmão? Porque eles queriam agradar a todos. Eles queriam agradar a todos, principalmente os romanos. Por quê? Porque eles não queriam perder a sua posição. Eles queriam ostentar e constrangir os outros a também circuncidar. Porque ele vai dizer o motivo, para não ser perseguido pela cruz de Cristo, irmão. Os judaizantes estavam afastando as pessoas do verdadeiro evangelho para viver segundo a sua própria justiça, aquilo que eles tinham como regra de vida, aqueles que eles achavam que era o correto, a forma que eles queriam viver com a sua própria justiça, ou seja, eu vou praticar a lei, eu vou ser salvo pelos meus próprios méritos. É isso que eles estão se gloriando na sua própria força, sua própria sabedoria, no seu próprio mérito, e a gente sabemos que não é assim, irmãos. E é isso que eles estão fazendo, querendo que o povo viva segundo a sua própria justiça. Eles queriam agradar a todos. E o que nós temos visto, pessoas no nosso meio, no nosso tempo, querendo agradar a todos, irmãos, deixando a verdadeira fé, deixando o verdadeiro ensino de Cristo, porque querem agradar a todos, porque não querem perder a sua posição, porque não quer perder o seu status, porque não quer perder seguidores. No outro dia eu vi aquele ex-cantor cristão, porque ele se desviou e é um desviado, até que se converta novamente, aquele Kleber Lucas. Ele dando uma entrevista dizendo assim, o Brasil não é de Jesus Cristo. O Brasil é dos brasileiros. Ele encheu a boca, irmão, tirando Jesus Cristo do centro e colocando o homem, irmão, se desviou, tirando Jesus Cristo do centro. E é isso, irmão, que o inimigo, Satanás, ele tenta incutir na vida, na mente de muitos. Por quê, irmão? Porque muitos também estão aderindo o melhor dos dois mundos. Por quê? Justamente porque não querem perder suas posições.
Querem servir a Deus e servir ao mundo. E é isso que Paulo está combatendo nesse momento, irmãos. Para não viver de aparência, não viver da própria justiça, não se adequar e não se conformar ao mundo. Quantas pessoas, irmãos, querendo agradar o melhor dos dois mundos, querendo agradar a família, aí não se posiciona cristocentricamente, querendo agradar do trabalho, não se posiciona como cristão, querendo agradar uma parte da igreja, não se posiciona como a palavra de Deus ordena. E é isso que Paulo está combatendo, é isso que Paulo está exortando nesse momento aos irmãos da Galácia. Não viva da sua própria justiça, não queira agradar a todos, viva para a glória de Cristo. Quantas pessoas, irmão, eu tenho uma notícia para você, irmão. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que me salvou e lhe salvou, o convite dele, irmão, ainda é o mesmo. O convite dele ainda é: negue-se a si mesmo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Negue-se a si mesmo, esse é o verdadeiro Evangelho. Só que muitos não querem negar a si mesmo e querem viver segundo o que acham que é o melhor para as suas vidas. E Paulo está combatendo isso aqui com muita força, irmãos, porque é necessário, é urgente, é preciso haver um despertamento. Então o verdadeiro evangelho é: negue-se a si mesmo, e quem disse isso foi Jesus Cristo, não foi o apóstolo A, o apóstolo B, o profeta A, o profeta B, foi o próprio Cristo, o verbo encarnado, Deus vivo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, disse o Senhor. Então esse ainda é o verdadeiro evangelho, e é isso que Satanás, no decorrer da história, tenta tirar e distrair os cristãos para abandonar esse verdadeiro evangelho. É isso que ele tem tentado no decorrer da história. Essa é a estratégia de Satanás: roubar o nosso foco do evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo, de anunciar Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso que ele tem tentado. Nós já não vemos mais, irmão, pregações, em algumas igrejas, eu não vou generalizar, mas tem sumido, tem sido abandonado a pregação cristocêntrica. Cristo já não é mais o centro das nossas pregações, mas o homem. E essa é a estratégia de Satanás: tirar Cristo do centro. E eu digo isso biblicamente falando. Lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, eu vou resumir para ganhar tempo. A Bíblia vai dizer que os apóstolos estão ali fazendo prodígios, estão operando milagres, a ponto de os enfermos passar pela sombra de Pedro e ser curados. E isso causa um alvoroço, e causa um ciúme, uma inveja nos sacerdotes, e eles mandam prender Pedro e João. E aí a Bíblia vai dizer que eles são presos, e o anjo do Senhor vai lá e liberta manda eles continuar pregando o nome de Jesus Cristo. Então o Sinédrio fica sabendo que eles continuam pregando, manda prender novamente, manda trazer a sua presença. Então ele chega diante do Sinédrio, ali no meio dos sacerdotes, e os sacerdotes, eles vão dizer algo ali. E o que ele diz ali no versículo 28 é interessante, irmão. Versículo 28 de Atos 5. Ele diz assim: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Qual é o nome que está sendo aí afrontado nesse contexto? É o nome de Jesus Cristo. Então Satanás, ele não está preocupado com os milagres, ele não está preocupado com os prodígios, ele não está preocupado com movimentos. A preocupação de Satanás é nós não anunciar o nome de Jesus Cristo, irmão. Essa é a preocupação dele: não fale nesse nome. Essa é a preocupação dele. Ele não está preocupado se as igrejas estão lotadas, eles estão preocupados se a mensagem é cristocêntrica. Se não for cristocêntrica, ele aplaude, irmão. Estão querendo tirar a mensagem de Cristo, irmão, do centro. E quando chega no versículo 42 de Atos 5, a palavra do Senhor vai dizer que esses homens ali cheios do Espírito Santo, vai dizer que
todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Jesus tem que ser pregado, irmãos. O nome de Jesus Cristo tem que ser declarado. É ao nome de Jesus Cristo que os demônios se submetem. Lá em Tiago 2,19, vai dizer lá que teme tu a Deus, fazes bem. Por quê? Porque os demônios temem e creem. Os demônios também creem e temem. Se os demônios temem, por que é que tem tanta gente brincando com o nome do Senhor? Fazendo chacota com o nome do Senhor. Está ali a minha mulher, ela sabe, se alguém vier me mostrar um vídeo com piada que está relacionada a alguma coisa da igreja ou relacionada ao cristianismo, eu digo, não me mostre. Não vamos dar like para esse tipo de piada, irmãos. O nome de Jesus Cristo tem que ser temido. O nome de Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, não é um nome para ser falado de qualquer jeito, em qualquer roda de conversa. É o nome que é esse nome que Satanás quer tirar do meio da sua igreja. Eu vi uma ilustração, faz tempo que eu não faço ilustração, mas foi um testemunho, pastor. Um pastor chegou a outro pastor e falou do que Deus tratou com ele. Por quê? Porque ele foi perseguido, ele foi acusado, mancharam o nome dele, e aí ele foi se queixar com Deus. Aí ele, quando foi se queixar com Deus, disse, Senhor, faço tua obra, faço direito, estou fazendo a tua obra fielmente, e agora meu nome está na boca do povo, está sendo degredido, né? E aí Deus falou para ele assim, ele dando testemunho a outro pastor. Aí Deus falou assim, meu filho, me diga uma coisa. Qual é o nome que liberta? É o teu, Senhor. Qual é o nome que cura? É o teu, Senhor. Qual é o nome que transforma? É o teu, Senhor. Aí o Espírito Santo disse assim, pois para de se preocupar com o teu nome, prega o meu. O nome que tem que ser pregado é o nome de Jesus Cristo, irmãos. É o nome de Jesus Cristo. É esse nome que os demônios temem, irmão. O nome de Jesus Cristo, irmão. No versículo 13, diz assim, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncidei para gloriarem na carne, para se gloriarem na carne, irmãos. Eles estavam se gloriando por fazer o que? Prosélitos, porque nesse trabalho deles, eles traziam muitas pessoas a aderir ao proselitismo, à fé judaica, pastor. E eram muitos, mas a Bíblia está dizendo que nem é isso que eles faziam nem era para a glória de Deus. É um falso ensino, era um falso profeta, e nem sequer estavam preocupados em glorificar Deus naquilo em que eles acreditavam, eles estavam buscando glória para si mesmos. E quantas igrejas lotadas, de líderes que não estão mais preocupados em trazer glória para Deus, com uma mensagem que tem atraído a muitos, mas que não tem feito para a glória de Deus, que já deixaram de glorificar a Deus, irmãos. Quantos irmãos? Eu vi uma frase, eu vi um testemunho, isso aqui é muito forte, irmãos, isso me fez temer. Eu tenho temor de estar aqui pregando, irmãos. Não vá pensar que eu faço isso aqui de qualquer jeito, não, irmãos. É jejum, é oração, é joelho no chão e é muito estudo da palavra. Quando eu trago uma mensagem para você, tem fundamento. Eu não prego de mim mesmo, eu não acho nada. Um pastor chegou para outro e disse assim, pastor, tem muitos pastores que vão para o inferno só por ser pastores. Aí o cara, diga isso não, se assustou. E ele disse, mas por quê? Porque tem muitos pastores pregando falso ensino e levando muitas pessoas para o inferno. Ele vai dar conta dessas almas. E ele aplica isso a mestre, a quem tem a oportunidade de pregar a doutrina e distorce. Porque se um médico der um diagnóstico errado e o paciente tomar o medicamento errado, ele pode causar a morte de um paciente. Imagine um homem que está responsável por pregar a palavra e pregar de forma irresponsável, a pregar uma falsa doutrina onde vai arrastar muitas ovelhas para o inferno. Isso que, meu irmão, está sendo tratado aqui nesse contexto que eu estou falando para você. Nós temos que ter muita responsabilidade. Então, quando nós estivermos pregando, tenha atenção no que está sendo pregado. Examine o que está sendo pregado sobre a sua vida.
Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E a pergunta que nós devemos fazer, o que nós temos feito é para a glória de Deus? Porque esses homens estavam buscando glória para si. Nós estamos servindo o reino para a glória de Deus? Se estamos servindo a Deus para a glória de Deus, estamos fazendo segundo a vontade dEle ou segundo a nossa vontade? Estamos servindo no dia que nós queremos? Estamos indo aonde nós queremos? Ou estamos submissos à vontade de Deus e onde Ele mandar nós ir, nós estamos indo, e o que Ele mandar nós pregar, nós estamos pregando? Está sendo feito para a glória de Deus? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, meu irmão. O que nós estamos fazendo aqui não é um passatempo. O pastor falou aqui que Jesus, o ensinado da voz de Cristo, está chegando. Não há tempo. Eu sempre digo, nunca foi tempo de brincar de ser cristão. Muito menos agora, quando vejo que os últimos dias e o fim dos tempos é chegado, irmãos. Tudo que nós fazemos, diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façar qualquer uma outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, até no simples, no cotidiano, tem que ser feito para a glória de Deus, e não está atento a isso, irmão, é orgulho, é soberba. O nome de Cristo está sobre nós, você não é mais, eu não sou mais o irmão Francisco na boca do mundo aí, eu sou crente, se eu errar eles vão me apontar como crente, isso traz dano ao reino. Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um nome sobre a minha vida, há uma responsabilidade sobre a minha vida. Isso se estende à igreja do Senhor, amém, irmãos? Irmão, não se escandalize, eu estou pregando da forma que o Espírito Santo está me movendo. Receba do Senhor, é a instrução do Senhor. Eu estou pregando para você a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Quer se gloriar em algo? Jeremias nos ensina, Jeremias 9, 23. Diz, mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Quer se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. É um privilégio. Ser salvo é um privilégio. E que muitos estão largando para seguir falsos ensinos, para viver segundo as suas vontades, se afastando do verdadeiro evangelho genuíno que salva, transforma, muda e leva o homem para morar ao céu, irmão. Homens buscando glória para si mesmo, irmãos. Estejamos atentos, irmãos. Já é uma palavra de despertamento, amém? De despertamento. Lá em Amós, no capítulo 2, ele vai dizer assim: prepara-te, ó Israel, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. E eu digo a você hoje, prepara-te, igreja, porque Ele vem. Lembra da pregação do Aleph, há 2 semanas atrás? Ele vem, isso é certo. Como é que você está se preparando? Como é que eu estou me preparando? Porque nós vamos estar diante dEle, irmão, vamos dar conta diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 1:31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, amém? Glorie-se no Senhor. Essa deve ser a nossa glória, irmãos. Versículo 14, do capítulo 6, ele diz assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim se gloriar, senão na cruz de Jesus Cristo, porque os homens estão buscando glória para si. Paulo entendeu, me glorio na cruz de Cristo. E glória aqui, pastor, ele vem do grego kleos, que quer, na sua origem, na sua etimologia, quer dizer ouvir. Implícito está o seguinte: aquele que ouve algo sobre ele. Então, quando nós damos glória a Deus, Ele está ouvindo palavras declaradas da nossa boca sobre a sua santidade. Quando nós gloriamos a Deus, nós estamos declarando: Senhor, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és poderoso, Tu és digno de honra, glória e louvor, Tu és tudo em nossas vidas.
Paulo, eu me glorio na cruz de Cristo, porque eu sei que Ele morreu no meu lugar, Ele se doou no meu lugar, a morte era minha, Ele morreu no meu lugar. Senhor, muito obrigado. Senhor, Tu me salvou, Senhor, Tu me libertou, Tu deu Teu sangue por amor de mim, muito obrigado. É isso que Paulo diz, eu me glorio nisso, na obra de Cristo. Se glorie nisso, no que Ele fez naquela cruz por mim e por você, irmãos. Quer se gloriar, se glorie nisso. A ponto de Paulo dizer: já estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim, irmãos. O Evangelho, o convite do Evangelho, como eu falei, negar-se a si mesmo. E esse negar-se a si mesmo é morte, irmão. Já estamos crucificados com Ele. Morto não tem vontade. Estamos crucificados para o mundo. Nós vivemos agora para a glória de Cristo, irmãos. Lá em 2 Coríntios 5 vai dizer: se um morreu por todos, logo todos morrerão por um. Para aquele que vive agora, não viva mais para si, mas por aquele que por eles morreram. Você não tem mais vida. Se você não entender isso, você vai viver segundo a sua vontade e vai estar tão enganado quanto os irmãos de Gálatas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer servir a Cristo, quer servir de qualquer jeito? Quer viver a palavra de Deus, não segundo como ela é a palavra de Deus, como foi falado aqui, mas segundo o que eu acho que é? Nós não pregamos machismo. Escute isso aqui. O cristão, ele não acha nada, ele não supõe nada, nós não achamos nada, amém? É o que a palavra diz. É o que a palavra disser, assim tem que ser, irmão. E por negociar a palavra, os irmãos da Galácia estão recebendo essa exortação pesada. Por negligenciar a palavra. Por distorcer a palavra. Lá no Gênesis, no início, você lembra? Qual foi o erro de Eva, irmão? Não foi comer o fruto. O erro de Eva, para mim, foi dar ouvidos à serpente. Ela caiu a partir do momento que ela deu ouvidos, ela flertou com o pecado. Comer o fruto foi a consequência. Ela sabia a verdade, que quando a serpente ali, Satanás, a antiga serpente, lá é para o que vai dizer, ele chega para ela, foi o que o Senhor te disse. Ela sabia qual era a orientação de Deus. Não, ele disse para nós não comer daquela árvore específica, de todas as demais árvores, nós podemos comer. Ela falou isso à serpente, irmão. Serpente vendo que ela sabia, a serpente, não é bem assim não. É porque ele sabe, aí distorce a palavra, pai. Distorce a palavra, e Satanás, muito tempo depois, vai tentar a mesma fórmula com o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no deserto. Está escrito, que dará ordem aos teus anjos, para que não tropeces com teus pés em pedra. É uma verdade ou não é? Está escrito, mas está fora de contexto. Mas Jesus é o verbo encarnado, irmãos. Ele vai dizer, ele não anula uma verdade, mas porque está no lugar errado, ele não vai anular, ele não vai discutir. Sabe o que ele vai dizer? Outra verdade. Ele vai dizer, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lá em 2 Coríntios 13, 8, vai dizer assim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então Jesus confronta uma verdade com outra verdade no lugar correto, irmãos. No lugar correto. Cláudio Duarte falou algo interessante numa pregação dele, eu achei muito interessante. Sabe como é que os bancários, eles identificam uma seda falsa, pastor? Não é conhecendo a seda falsa, irmãos, é conhecendo a verdadeira. Conforme eles vão passando aqui naquela velocidade que nós vemos, né, quando a gente vai do banco, eles passam muito rápido, quando eles identificam uma que é diferente, eles botam do lado e continua. Eles conhecem a verdadeira, e aquilo que aparenta ser falso, eles botam do lado e depois vão examinar. Quer combater o errado? Quer combater o falso ensino? Quer andar segundo a vontade do Senhor? Conheça a palavra do Senhor. E aquilo que não condiz com a palavra do Senhor, examine, irmãos. Examine. Amém, irmãos? Examine. Não vivemos mais para nós mesmos, irmãos. Versículo 15 diz que nós somos nova criatura. Uma pessoa que entendeu esse princípio, que morreu para o mundo,
que vive para Cristo, que teve um encontro com Cristo, agora ele é uma nova criatura. Não é a aparência, não é a circuncisão, ele está falando, é uma transformação, é uma mudança de vida, é uma conversão verdadeira, irmão. Não dá para ter um encontro com Jesus Cristo e permanecer da mesma forma, meu irmão. Não dá. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, irmãos. Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, Samuel vai dizer ali a Saul, antes dele se desviar, quando você for nas escolas de profetas, eles vão estar profetizando, você vai ser possuído pelo Espírito Santo. Quando você for possuído pelo Espírito Santo, você mudará em outro homem. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, automaticamente Ele vai nos moldar em outro homem, conforme a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. Não dá para viver da mesma forma, irmãos. E é isso que Paulo está ensinando aqui, não retroceda, não volte às velhas práticas. Não volte para debaixo do jugo, foste chamado para a liberdade, não use da liberdade para dar lugar ao pecado, Gálatas 5,13, sabe por que é tão fácil sair dos caminhos do Senhor, irmão Danilo? Sabe por que é tão fácil? Porque você é livre, é por isso que você pode sair, pode aceitar e sair na hora que você, porque você é livre, você foi chamado para a liberdade. E sabe por que é tão difícil voltar, irmão Danilo? Porque uma vez que ele se afasta do caminho do Senhor e dá lugar ao pecado, o pecado aprisiona, irmãos. É por isso que é tão difícil a gente converter um ex-cristão, porque está preso. E é por isso que é tão fácil você ver pessoas dizer assim, saiu dos caminhos do Senhor, por quê? Porque o Senhor não prende, meu irmão. O Senhor libertou, Ele não veio prender, Ele veio libertar a mim e a você, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Somos nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16, eu estou encerrando, irmãos. Versículo 16, ele diz assim: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Andar segundo, em conformidade com o quê? Com a palavra, irmãos. Não é para todos que nem estão dizendo aí, não é de qualquer jeito, não. É para quem andar com conformidade com a palavra. Não é a palavra que se adequa ao meu estilo de vida, é eu que me submeto à palavra. A paz, a misericórdia, o zelo de Deus, a proteção de Deus está para quem está debaixo de obediência, meu irmão. Querem mudar a palavra, querem conformar a palavra segundo seus desejos, que se adequam ao estilo de vida de muitos, mas não vão mudar, irmãos. Não vão mudar. Porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. É nós que temos que nos conformar à palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E ele encerra dizendo: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não aceite a acusação do mundo, irmão. Se você é um cristão que está vivendo piedosamente diante de Deus, está buscando todas as suas forças, buscar diante de Deus, não receba a acusação do inferno, irmãos, mas que nós possamos estar aptos a declarar o que Paulo declarou. Ninguém venha me acusar, ninguém venha me afrontar, eu não vou receber isso para a minha vida. Por quê? Porque eu carrego as marcas de Cristo. Eu tenho vivido em conformidade à sua palavra, eu tenho me submetido à vontade dele, eu carrego as marcas de Cristo. Paulo diz: eu sofri por amor a ele, fui açoitado por amor a ele, fui apedrejado por amor a ele. Será que nós estamos aptos para declarar a quem vier nos acusar, eu carrego as marcas de Cristo? Será que nós estamos aptos para declarar isso, irmão? E eu encerro, irmãos, aplicando tudo isso na sua e na minha vida essa noite, irmãos, para a glória de Deus. Esteja atento ao que você ouve, irmãos.
Trabalhe para a glória de Deus. Você não vive mais segundo os rudimentos do mundo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, meus irmãos. Caminhe segundo a palavra de Deus. E que a sua vida declare que Cristo vive em você, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas essa noite, meus irmãos. Essa é a palavra de orientação do Senhor para mim e para a sua vida hoje. Não perca a sua salvação, irmão. Que nós possamos estar tão firmes quanto o apóstolo Paulo, quando acabou a sua caminhada, em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem uma recompensa, irmão. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Tem uma coroa. Em Apocalipse vai dizer: não deixe que ninguém roube a sua coroa. Não perca a sua salvação por causa de falsos ensinos, por causa de falsas doutrinas, por causa de momentos nesse mundo, irmão. Você está num lugar infinitamente melhor. A paz de Cristo repousa sobre esse lugar. A presença de Cristo é gloriosa. Ele tem lhe guardado a você e a sua casa. Ele tem lhe sustentado. Ele tem trazido uma paz que excede todo entendimento. Ele morreu no seu lugar. Ele lhe ama. Ele intercede por você nesse momento. Ele quer o melhor para a sua vida e para a sua casa. Se submeta à sua palavra e à sua vontade e seja cheio da presença de Deus, meu irmão. A Jesus Cristo, a honra, a glória e o louvor hoje e para sempre. E você diz amém, meu irmão. Pastor.